Na semana passada, estudamos o início da narrativa de Raabe e os espias de Israel. E vimos como Deus transformou o fiasco inicial da missão desses espias, protegendo-os dos cananeus de Jericó por meio de uma ajuda inesperada. Deus usa a dona de uma hospedaria, uma mulher cananeia, uma habitante da cidade de Jericó, portanto, alguém que fazia parte do povo inimigo para proteger os espias e preservar a vida deles. Na verdade, Raabe põe em risco a própria vida. Nós lemos na semana passada um trechinho do Código de Hammurabi, um código legal antigo, que dizia que uma mulher, dona de um bar ou hospedaria que abrigasse no local do seu comércio criminosos, ela deveria ser colocada diante do povo para ser morta, ela deveria ser condenada à morte. E Raabe arrisca a sua vida para preservar a vida dos espias. Mas no domingo passado, nós olhamos para o ensino geral do texto. Nós vimos que Deus pode transformar os nossos fiascos também. Deus pode transformar situações em que nós somos frágeis, falhos, situações em que nós às vezes nos sentimos impotentes, como esses espias. Eles estavam na mão dessa mulher. Aquela missão que era para ser secreta, eles não conseguiram cumprir bem a missão, a ponto de já no versículo 2, todo mundo da cidade saber de onde eles eram e onde eles estavam. Mas Deus, de maneira soberana, demonstrou o seu amor por aqueles homens e também mostrou que Ele pode usar pessoas das mais inesperadas para ajudar e cuidar do seu povo, como fez com Raabe. Raabe funciona nesse texto aqui como um símbolo, como uma imagem concreta da bondade e da graça de Deus, tanto na vida dos espias quanto na vida da própria Raabe, que depois é preservada e salva. Apenas ela e sua família são salvos no capítulo 6, enquanto todo o povo de Jericó morre diante dos israelitas. Porém, nós não conseguimos tocar num tema que eu levantei na semana passada e disse que trabalharíamos na noite de hoje, que é a seguinte questão que Raabe enfrenta: mentir ou não mentir? Nós nos deparamos com uma cena que levanta questionamentos éticos para nós. Será que há situações em que a mentira é legítima? Perceba, Raabe, ela enfrenta uma condição aqui que os estudiosos, especialmente os especialistas em ética, diriam que ela tem de optar entre um princípio absoluto e outro. Primeiro, o princípio absoluto seria o de que é errado contar uma mentira. O segundo princípio absoluto seria o de que é preciso proteger a vida humana. No caso de Raabe, parece que para salvar a vida dos espiões, ela não tinha outra alternativa a não ser mentir, dirão alguns. Ou que, ao falar a verdade, ela não teria nenhuma alternativa senão entregar os espiões e, consequentemente, abortar aquela missão de conquista de Jericó. O texto parece, então, nos apresentar um dilema ético. E nós não podemos fugir desse dilema, nós temos que enfrentá-lo, nós temos que entendê-lo e buscar uma resposta que seja bíblica para essa questão. Como explicar ou justificar que a mentira de uma mulher, dentro de várias ações que ela tem, não recebe uma condenação direta do texto? Como explicar textos do Novo Testamento, como Hebreus capítulo 11, como Tiago capítulo 2, que elogiam a fé de Raabe e a sua ação de proteger os espias? Mentir ou não mentir? Eis a questão. E eu queria então lidar com vocês com os versículos 4 a 6 do capítulo 2. Nós estudamos os versículos de 1 a 7 na semana passada, e hoje nós daremos atenção para esse dilema ético que todo mundo que passa por esse texto levanta. E aí? Foi certo Raabe ter mentido? Há situações em que é legítimo mentir? Essas questões vêm à nossa mente e nós precisamos
respondê-las olhando para a palavra de Deus. Vejam, Josué, capítulo 2, versículos 4 a 6. Mas a mulher, Raabe, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. E ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. O texto não deixa dúvida para nós que aquilo que Raabe diz é diferente daquilo que ela sabe, ou é diferente daquilo que ela faz. Ela diz para os representantes do rei que os israelitas que estavam na casa dela haviam saído da cidade antes do anoitecer, antes das portas se fecharem. Mas o texto é muito claro em dizer para nós, no começo do versículo 4, que ela tinha escondido os 2 homens. E no versículo 6 o texto ainda nos dá mais detalhes, que ela havia levado esses homens para o terraço. Lembra que o terraço no mundo antigo, o telhado no mundo antigo, ele era plano e as pessoas às vezes dormiam em cima do telhado em dias de calor. E ela colocou esses homens debaixo de talos de linho, de feixes de linho, e os escondeu ali. O que ela diz para os representantes do rei não está de acordo com aquilo que ela faz. Mas também não está de acordo com aquilo que ela sabe. Ela diz para os representantes do rei: eu não sei de onde eles eram. Mas logo no versículo 9, ela diz para os espias: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados. Ela sabia quem eles eram, sabia que o Deus deles havia feito milagres maravilhosos, abrindo o Mar Vermelho, derrotando o exército egípcio, dando vitória contra os reis amorreus que ficavam a leste do Jordão. Ela mente sobre aquilo que ela faz e ela mente sobre aquilo que ela sabe. E diante dessa questão, diante dessa cena bíblica, estudiosos da ética bíblica têm tentado responder essa questão de 3 maneiras. E eu quero apresentar cada uma dessas propostas, cada uma dessas possibilidades. E ao final, a última que eu irei apresentar é aquela que eu creio ser a resposta bíblica para essa questão. Então, a primeira tentativa de responder a isso, a primeira tentativa de explicar o que acontece aqui, é chamada de o mal menor, ou realismo. Alguns estudiosos têm dito que muitas vezes nós nos encontramos, por vivermos no mundo caído, diante de 2 opções. E ambas as opções que nós temos, as únicas opções que nós temos, em algumas situações muito específicas, como essa aqui que Raabe passou, ambas são opções pecaminosas, ambas são opções que quebram a lei moral de Deus ou que quebram a vontade revelada de Deus. Essa primeira opção aqui, a do mal menor ou do realismo porque encara a realidade que nós vivemos no mundo caído, se encaixa muito bem naquela expressão popular dos males, o menor. E quem sustenta essa posição diz que muitas vezes quando nós não temos a opção de escolher o que é certo, nós precisamos escolher então entre dos 2 males qual seria menos prejudicial ou qual teria consequências menos danosas, menos complicadas, qual dos 2 pecados tem efeitos menos nocivos. E eles dizem então que diante dessa situação, entre entregar a vida dos espias e levá-los à morte e falar a verdade, ou na verdade aqui, mentir, ela opta pelo mal menor, que é mentir e não entregar a vida de 2 seres humanos para a morte. Segundo os realistas, aqueles que defendem o mal menor,
É impossível evitar o pecado nessas situações. Esse não é o ideal de Deus, mas, segundo eles, é o melhor que nós podemos esperar em um mundo caído e pecaminoso. Isso não significa que isso não seja pecado. Isso é pecado, de acordo com a visão desses estudiosos, mas é um pecado menor. E não cabe ao sujeito que enfrenta esse dilema senão pecar, o pecadinho menor, e se lançar à misericórdia de Deus, que é justo e fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então eles dizem, diante de uma situação em que, da perspectiva deles, há dois princípios, e ambos podem ser quebrados, você tem que optar qual seria o princípio menos danoso ou menos prejudicial, qual seria o mal menor. Estudiosos que defendem a posição do realismo ou do mal menor gostam de citar Lutero, Martinho Lutero, em uma das suas cartas a Philip Melanchthon, companheiro de Lutero, alguém que ajudou ele a realizar a reforma. Lutero escreve para Melanchthon dizendo o seguinte: se você é um pregador da graça, pregue uma graça verdadeira e não fictícia. Seja um pecador e peque ousadamente, mas creia e regozije-se em Cristo com mais ousadia, pois ele venceu o pecado, a morte e o mundo. O problema da posição do mal menor ou do realismo é que ela não se adequa a certos textos bíblicos, como por exemplo Tiago 1, 13 a 15, que nos diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. E nós caímos e somos seduzidos pela cobiça do nosso coração. Dizer que Deus não dá nenhuma opção nas situações da nossa vida senão pecar, seria, de forma indireta, culpar Deus de nos tentar ao pecado, ou nos dar apenas a opção de pecar. É negar, por exemplo, 1 Coríntios 10, 13, que diz que Deus não nos dá a tentação que não possamos suportar, mas Ele é fiel e vai nos dar o escape necessário para que não pequemos. Então, a posição do mal menor, quando diz que nós não temos, em algumas condições, opção se não pecar, está em desacordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Ela diz que nós somos tentados pela nossa cobiça e não por Deus. Ela nos diz que Deus não nos permite tentação maior do que possamos suportar e Ele vai dar o escape porque Ele é fiel. E tem um outro probleminha. Porque o livro de Hebreus nos diz que Jesus foi tentado em todas as situações. Provavelmente situações em que os estudiosos do mal menor diriam, ele não tem outra opção senão escolher o mal menor. Mas o texto de Hebreus diz em Hebreus 4,15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, talvez tentações semelhantes a essa que Raabe passou. E o texto termina dizendo, porém sem pecado. O texto de Hebreus não diz assim, olha, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, com exceção do mal menor. Não. O texto diz para nós que em nenhum momento Jesus pecou. Nenhum momento Jesus precisou escolher o que seria o pecado menor. Ele foi perfeito, santo, mesmo sendo tentado em situações comuns a todos os seres humanos, inclusive aquela que Raabe passou. Não há um registro sequer de que Jesus quebrou as normas inferiores em favor de normas superiores. Muito menos de que ele cometeu o menor dos dois pecados. Ora, se o propósito de Deus, como diz Romanos 8:29, é tornar aqueles que ele escolheu a imagem do Senhor Jesus, então pessoas que querem ser a imagem do Senhor Jesus, se conformarem ao caráter dele, precisam entender que o pecado não é uma opção. Mesmo que aparentemente seja um pecado menor comparado a outro maior. Então, essa é a primeira tentativa de responder ao problema, ao dilema de Raabe.
A tentativa do realismo, a opção pelo mal menor, que biblicamente ela não se sustenta. Outros usariam aquela opção que é chamada de hierarquismo, ou o bem maior. Você tem a primeira opção, que é a do mal menor, e aí você tem outros estudiosos que vão dizer que você tem que optar pelo bem maior. Então, a questão não é cometer o pecado menos danoso ou menos prejudicial. A questão é optar pelo bem que é superior ao outro bem. Então, os estudiosos que defendem a teoria ou a tese do bem maior diriam que há algumas situações em que, quando nós temos que escolher entre dois princípios, entre preservar a vida e falar a verdade, preservar a vida deveria ser a opção. E a mentira, nesse caso, seria algo isento, não seria visto como pecado, porque entre os dois princípios absolutos de preservar a vida e falar a verdade, você optou pelo princípio superior. Em algumas situações, então, estritas, eles diriam, é legítimo o cristão optar por um bem maior e, para cumprir esse bem maior, ele cometer aquilo que seria geralmente chamado de pecado, mas naquela situação se torna uma escolha isenta, uma escolha amoral, sem culpa nenhuma, porque ele optou por aquele que é o princípio superior. Geralmente, aqueles que defendem a tese do bem maior usam textos como o de Jesus lá em Lucas 14, 26. Olha, quem não odiar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seu irmão, sua irmã, por amor de mim, não é digno de mim. Quem não odiar a sua família para me seguir, não é digno de mim. Então eles dizem, está vendo? Entre amar os familiares e amar Jesus, o bem maior é amar Jesus. Logo se torna legítimo odiar os familiares. Sabe qual que é o problema dessa explicação? É que essa explicação não presta atenção no fato de que Jesus está usando um idiomatismo, uma expressão idiomática muito comum no contexto judaico daquela época. Deus, em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz: eu amei Jacó, mas odiei, a palavra ali foi forte mesmo, mas aborreci ou odiei Esaú. Ora, nós sabemos que Deus, ele é amor. E que Deus jamais peca. E que a expressão que Malaquias usa ali não é para indicar que Deus de fato sentiu ódio por Esaú. Essa é um idiomatismo, é uma expressão até mesmo antropomórfica para dizer que entre os dois irmãos, Deus escolheu Jacó para ser aquele que levaria adiante a linhagem do povo da aliança. Por isso, quando Jesus diz, olha, ninguém que odiar pai e mãe por amor de mim é digno de mim, ele não está falando de um ódio, de uma raiva, ele está falando de uma situação que você tem que optar. Quem você vai priorizar? Seus familiares ou Jesus? Quando um pai chega para o filho e fala, olha, mente dizendo que eu não estou aqui. Quem que você vai seguir? O seu pai, que está mandando você mentir, que é contrário àquilo que Deus diz? Ou Jesus, que diz que nós devemos falar a verdade em todas as circunstâncias? É nesse sentido que Jesus fala, ninguém quer aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, sogro, sogra, nora, genro, por amor de mim, não é digno de mim. Ele está dizendo que na nossa escala de prioridades, Jesus deve vir em primeiro lugar. E a obediência a Jesus e a devoção a Jesus precisa ser anterior à nossa devoção à nossa família. Eu preciso fazer de Jesus o meu maior tesouro. Porque se eu faço da minha família o meu maior tesouro, eu estou cometendo idolatria. Eu estou colocando a minha família no lugar de Deus. E só Jesus merece toda a minha devoção. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu não estou aqui brincando, não. Ou você me segue para valer, acima até mesmo dos relacionamentos familiares. Lembre-se, naquela época, os relacionamentos familiares eram os laços mais fortes que um ser humano tinha. E Deus está dizendo para nós,
Jesus está dizendo para nós que ele quer um compromisso maior com ele do que qualquer outra pessoa. Talvez, se Jesus vivesse nos nossos dias, ele diria, se você não amar mais os seus amigos, mais o seu chefe, quando te manda fazer algo que desagrada a Deus, ou alguma outra coisa, mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, o ponto central aqui entre odiar e amar não é sentir um ódio no coração, mas é optar qual é a minha prioridade. Era uma expressão idiomática do hebraico, e que os judeus da época de Jesus também usavam, para falar de escolhas. Deus escolheu Jacó para levar adiante a linhagem do povo da aliança. Jesus está dizendo para nós que quando nós temos que decidir entre ele e fazer o que uma outra pessoa está pedindo, que vai contra a vontade de Deus, nós devemos ficar com Jesus. Então, essa não é uma questão de bem maior. Essa é uma questão de fazer aquilo que é certo, aquilo que é o bem, que é amar Jesus acima de todas as coisas. Mas esses estudiosos também vão lembrar daquele textinho lá de Mateus capítulo 23, versículo 23, quando Jesus condena os fariseus por darem o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas ignorarem a misericórdia, a justiça e a fidelidade. O problema é que ali Jesus diz que eles deveriam fazer uma coisa e continuar fazendo a outra. Em tese eles dirão, olha, deixar de dar aqui é menor do que praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas o ponto é que deixar de fazer uma coisa ou deixar de fazer outra é pecado de qualquer jeito. Não é uma escolha pelo bem maior, continua sendo uma escolha pelo mal menor no final das contas. Em nenhum trecho das Escrituras há indicação de que o pecado não tenha sido cometido quando uma lei moral de Deus é violada, só porque alguém estava agindo de acordo com uma norma mais alta. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Talvez alguns pecados tenham menos consequências do que outros, certo? Então, talvez um indivíduo que lute com a inveja, o pecado dele seja menos evidente do que um indivíduo que lute com a ira e que explode muito facilmente. Os efeitos são diferentes, mas é pecado do mesmo jeito. Além disso, a Bíblia nunca estabelece uma hierarquia de valores. Ah, esse valor aqui é mais alto do que aquele. Veja, aqui a gente está diante de uma situação entre falar a verdade ou preservar a sua vida, certo? Quantas histórias nós não conhecemos ao longo da era cristã de mártires que num coliseu ou cristãos num país em que o cristianismo é perseguido, tiveram que optar entre preservar a vida ou mentir. E eles optaram por falar a verdade, mesmo que tivessem de perder a própria vida. Quem estabelece o critério sobre qual que é o valor mais alto e mais baixo? Você começa a entrar numa condição que é subjetiva. Ah, não, preservar a vida é um valor mais elevado do que falar a verdade. Será? Quem disse isso? Quantos cristãos não morreram, perderam a sua própria vida porque decidiram falar a verdade? Essa posição também sugere para nós, queridos, que os fins justificam os meios. Bom, se no final das contas eu mentir vai preservar um valor maior de manter a vida, então eu estou usando um meio errado para justificar um fim que seria legítimo. Mas a Bíblia não abre mão nem dos meios nem dos fins. Fins dignos requerem meios dignos. Fins dignos requerem meios dignos. Eu não posso usar um meio que seja claramente contrário à vontade de Deus para justificar um fim que aparentemente seja legítimo. Né? É a história daquela, talvez da moça ou do moço que diz que vai namorar um incrédulo para convertê-lo, né? Então usa um meio ilegítimo, justificando como se fosse um fim legítimo. O problema é que a Bíblia diz que tanto o meio está errado. Não é esse o meio de você alcançar uma pessoa de falar de Jesus. Há outras formas que ela pode compartilhar de Jesus para as pessoas que não seja namorando.
Então, esse é um ponto importante. E outro ponto que a gente precisa destacar, queridos, é que quando o Novo Testamento elogia a fé de Raabe, em nenhum momento o Novo Testamento elogia o meio que ela usou para preservar os espias, apenas elogia o seu ato. A ação de proteger os espias foi correta, o meio que ela usou para isso foi ilegítimo. A Bíblia sempre elogia a fé, a confiança de Raabe. A ideia básica bíblica é que a devoção de Raabe ao Deus de Israel, a conversão dela e o fato dela cooperar com os espias no sentido de mandá-los em segurança para sua casa, prevaleceu e foi preservado ao longo da história e ganhou mais importância do que a sua mentira. A sua mentira estava errada, foi um pecado. Mas foi um pecado de alguém cuja fé no Deus de Israel era uma fé ainda imatura. Você já percebeu que Abraão é chamado de o pai da fé? Porque ele esperou receber o seu tão precioso filho Isaac? O cara esperou 25 anos para ter um filho. O cara está com 75. Já é difícil ter um filho nessa idade, né? Foi ter lá com 100 anos. Agora, Abraão, que é o nosso pai da fé, nem sempre foi um homem de tanta fé assim. Vocês se lembram quando ele e Sarai, né, ainda era Sarai lá no Abrão e Sarai lá em Gênesis 16, tentam dar um jeitinho para gerar um descendente? Vamos pegar aqui a serva da Sarai, Abraão tem um filho com ela, e aí a Sarai adota como se fosse filho da própria Sarai. E esse homem que foi o nosso pai da fé, também lutou com a incredulidade, também lutou com a dúvida. Ele mesmo chega a rir de Deus. Lá em Gênesis 17, quando Deus fala assim, olha, eu vou te dar um filho por meio de Sarai. Que ela vai se chamar mais Sarai, vai se chamar Sara. E aí Abraão dá risadinha e fala, Senhor, viva Ismael na tua presença, porque não tem mais como ter filho por meio de Sara. Deus fala, vai ter sim. No próximo ano, você vai ter um filho com Sara. Então, alguém que é exemplo de fé não significa que essa pessoa não seja uma pessoa complexa, com seus dilemas, com as suas dificuldades. Não significa que essa pessoa sempre foi um exemplo perfeito de fé. Talvez ela teve os seus tropeços, talvez ela teve as suas falhas, e parece ter sido esse o ponto de Raabe. Embora ela tenha sido uma mulher de fé, porque confiou que o Deus de Israel daria a terra para aquele povo, ela falhou em não confiar em Deus quando lançou mão da mentira para enganar os representantes do rei de Jericó. Observe comigo rapidamente, segura aí em Josué 2, Hebreus 11, 31. Hebreus 11, 31. Olha o que o texto bíblico diz. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O texto bíblico não elogia, não louva o método da mentira para ocultar que eles estavam ali. O texto bíblico elogia o fato de que, enquanto o rei de Jericó e os representantes de Jericó queriam matar aqueles caras, Raabe protege, Raabe acolhe, Raabe os manda em segurança de volta para casa. Tiago 2,25 também diz, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias? De novo, a ideia dela ter acolhido na casa dela. Ela poderia ter entregue aqueles espias, poderia já ter denunciado, mas ela os acolhe, sob o risco de perder a própria vida. E os fez sair por outro caminho. Você lembra da situação? A gente vai ler ainda, vai chegar, quando os representantes do rei vão procurar os espias lá na direção do Jordão, e Raabe diz, olha, vão lá para aquela montanha, esperem 3 dias, e depois vocês vão. Ela os despede em segurança. O texto bíblico nunca elogia a mentira de Raabe. Elogia a conversão, o compromisso de Raabe com o Deus de Israel, que a levou a proteger os espias. Mas jamais aprova o método, a mentira de Raabe, diante dos representantes do rei de Jericó. Então, diante das duas opções, queridos,
o mal menor e o bem maior, eu quero propor uma outra opção para vocês. A opção da integridade apesar dos riscos. A integridade apesar dos riscos. Nem o bem maior, nem o mal menor, mas a integridade apesar dos riscos. Nessa perspectiva, ambas as escolhas são pecados. E nenhuma delas deve ser optada ou escolhida. Veja, em Romanos 3:8, 3:7-8, Paulo condena algumas pessoas que disseram assim: bom, se a minha mentira realça a verdade de Deus, eu vou mentir mais ainda para que fique mais claro que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Veja, a minha mentira está gerando um bem maior, está gerando um fim maior, que é ressaltar a verdade de Deus e dar glória para Ele. Lembra aquele finalzinho de Romanos 5, comecinho de Romanos 6? Que diremos, pois? Paulo pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja ainda maior? Bom, se onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou, foi muito maior, então eu vou pecar ainda mais para que a graça de Deus seja ainda maior. E a resposta de Deus é não. Paulo vai dizer não em Romanos 6. Paulo vai dizer não em Romanos 3:8, quando ele fala que as pessoas que dizem vamos fazer mal para que nos venha o bem, Paulo diz, a condenação dos tais é merecida. Ele reprova esse tipo de perspectiva. Porque nenhum meio é legitimado, nenhum meio errado é legitimado por um fim digno. Como eu já mencionei, fins dignos requerem meios dignos. E aí tem um texto que eu já citei, que vale a pena a gente relembrar aqui, que é o texto de 1 Coríntios 10:13. Paulo diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Raabe não foi tentada além do que ela podia suportar. E Deus teria um escape para ela, se ela optasse dizer a verdade ou calar-se. Ela não precisava dizer nada e esperar o que Deus faria. Perceba, a verdade é um bem muito precioso nas Escrituras. De tal modo que nada poderia legitimar uma mentira, mesmo numa situação como essa. Vocês lembram de João 14,6? O que Jesus diz para os seus discípulos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a materialização da verdade. A verdade se faz carne em Jesus. 1 João 5,20, uma carta que nós começamos a estudar com Silas, diz: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Paulo diz para nós em Tito que o Deus que não pode mentir prometeu para nós a vida eterna antes dos tempos eternos. João 17:17, Jesus ora para o Pai e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 6:18 diz: é impossível que Deus minta. E nós temos então diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, orientações para que nós falemos a verdade. Aparentemente, aos nossos olhos, quando nós olhamos para Raabe e vemos a mentira dela, parece soar tão pequena a luz da proteção dos espias. Mas o ponto central é que a mentira para Deus tem um valor tão alto quanto entregar os espias. Veja, Levítico 19:11. Abra lá comigo rapidamente, Levítico 19:11. Já que a gente está em Josué 2, volta um pouquinho e veja Levítico 19:11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. A Bíblia condena claramente a mentira. Provérbios 12:22. Dê uma olhada lá, Provérbios capítulo 12, versículo 22. Provérbios 12, 22 diz:
O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita, Ele tem prazer com os que falam a verdade. Efésios 4, 25 diz o que para nós lá? Não mintam, mas falem a verdade uns aos outros. Então, várias vezes a Bíblia condena a mentira e nos ordena a falar a verdade. O que Raabe deveria ter feito nesse momento? Confiar naquele mesmo Deus que ela descreve a partir do versículo 9. Veja, Raabe tinha confiança de que esse Deus entregaria Jericó nas mãos dos israelitas, tanto que ela protege os espias. Mas ela não confia nesse Deus suficientemente para crer que ele protegeria tanto ela quanto os espias, mesmo que ela não optasse por mentir. Mesmo que ela se negasse a mentir, Deus seria capaz de protegê-los. Veja, no próprio texto de Josué 2, ela reconhece a grandeza desse Deus. Josué 2,9, ela fala, olha, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados. Ela lembra no versículo 10, o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram, foi uma coisa grandiosa. Ela reconhece no versículo 11 que o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconhece que esse Deus é grandioso, que Ele é poderoso. Será que um Deus que foi capaz de abrir o Mar Vermelho, um Deus que foi capaz de dar vitória contra os inimigos a leste do Jordão, não seria capaz de proteger Raabe e os espias se ela ficasse calada em vez de mentir? Um estudioso, Walter Kaiser, diz que Raabe poderia ter escondido eles bem como fez, ficado calada diante da pergunta dos representantes do rei e dito, por favor, entrem, vejam se eles estão aqui. E enquanto eles entravam ali, orar, Senhor, cega os olhos desses homens para que eles não vejam os dois espias aqui. Não permita que eles os encontrem. Se esse Deus foi capaz de cegar os habitantes de Sodoma e Gomorra, quando estavam querendo entrar lá na casa de Ló para proteger os anjos e proteger Ló, Ele não seria capaz de cegar esses representantes do rei? Esse Deus que, quando Eliseu tem o seu servo Geazi do lado dele, Geazi fala para Eliseu, Eliseu, mas os que estão contra nós são mais do que aqueles que estão ao nosso lado. E Eliseu ora para o Senhor, abre os olhos do Geazi, de repente Geazi percebe que tem um monte de anjo ali, um exército do Senhor enorme do lado deles contra os inimigos, e agora ele vê que eles tinham a maioria. Deus poderia realizar um milagre ali. Bastava Raabe ficar quieta. E confiar que esse mesmo Deus que entregaria a terra para os israelitas seria capaz de impedir que os inimigos ali de Jericó, que os representantes do rei de Jericó fossem capazes de achar os espiões. Eles poderiam não subir até o terraço, eles poderiam, e ela entregaria a situação nas mãos de Deus. Se você me perguntar, pastor, mas e o missionário que está entrando no país onde é proibido distribuir Bíblia? Bom, se ele está entrando nesse país onde é proibido distribuir Bíblia, está levando a Bíblia com ele, há um princípio muito claro das Escrituras, um absoluto das Escrituras, que é quando Pedro diz para as autoridades de Jerusalém, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nenhuma autoridade humana pode se colocar acima daquilo que Deus nos manda. Se Deus diz que eu tenho que me alimentar da palavra, meditar na palavra, se a palavra de Deus me ordena que eu pregue o evangelho, eu vou obedecer a Deus acima dos homens. Há situações em que as autoridades nos ordenam fazer coisas que desagradam a Deus. E a Bíblia nunca nos deixa dúvidas de que quando eu tenho de optar entre a autoridade e Deus, eu devo optar aquele que está acima da autoridade. Como um professor meu dizia, o Jair Moreira dizia, que o limite para a obediência à autoridade está entre Romanos 13 e Apocalipse 13. Romanos 13 diz, toda autoridade foi dada por Deus, por isso submetam-se à autoridade. Apocalipse 13 nos apresenta uma autoridade, a besta,
que quer ser adorada como Deus. E aí os discípulos de Jesus dizem não. Adoração e devoção só a Deus, não a autoridade humana. João Calvino, comentando esse texto de Josué 2, ele observa algo muito interessante. Eu queria concluir com essa observação de Calvino. Ele diz: aqueles que consideram mentira necessária como totalmente justificável, não percebem suficientemente o quão preciosa é a verdade aos olhos de Deus. Portanto, embora o nosso objetivo seja ajudar os nossos irmãos, garantir a segurança deles e aliviá-los, nunca pode ser lícito mentir, porque não pode estar certo o que é contrário à natureza de Deus. E Deus é verdade, diz ele. No entanto, o ato de Raabe, não é desprovido de uma virtude louvável, ainda que não seja impecavelmente puro. Pois muitas vezes acontece que, embora os santos estudem para seguir o caminho certo, eles se desviam por caminhos tortuosos. A nossa história, embora possa ser uma história vitoriosa no final da nossa vida, e só o dia da nossa morte que vai dizer como é que nós vamos terminar essa vida, talvez algumas pessoas, se Deus, e eu creio que aqueles que creem em Jesus serão preservados, Deus preservando a nossa integridade até o fim, as pessoas vão poder olhar para nós e falar: olha, a Ana, a Fabiano, o Heródoto, olha, a vida dessas pessoas aí, elas andaram com Deus e são exemplo nisso, naquilo. Mas certamente essas pessoas que andaram perto delas vão poder dizer: olha, é verdade que essa pessoa andou com Deus, mas ela não era perfeita. Ela tinha as fraquezas, tinha as falhas. Quando nós olhamos para Raabe, nós precisamos olhar para essa complexidade. Raabe foi alguém que demonstrou fé no Deus de Israel, a ponto de cooperar com os espias. Mas essa mulher que confiou no Deus de Israel ainda era uma recém-convertida, num certo sentido, estava conhecendo esse Deus. E falhou ao não confiar plenamente nele, diante da situação em que ela se deparou com os representantes do rei. Mas Deus julgou Raabe, no final das contas, não por aquela mentira pontual em que ela errou, mas pela fé duradoura daquela mulher, que preserva os espias, manda eles em segurança para casa, coopera para que Jericó seja conquistada. E onde é que Raabe vai aparecer? Não apenas em Hebreus, queridos, naquele texto que fala dos heróis da fé, no quadro dos heróis da fé. Não apenas em Tiago, que usa Raabe como exemplo de alguém cuja fé em Deus a levou a abrigar, a esconder os espias na sua casa. Mas Raabe também aparece na genealogia de Jesus, como uma das suas antecessoras. A fé de Raabe em Deus e o final da história de Raabe superaram aquela mentira, superaram aquele erro. A graça de Deus na vida de Raabe foi maior do que aquela mentira pontual dela. Raabe errou? Errou. A mentira de Raabe era justificável? Não, não era. Mas Raabe, como um ser humano falho, assim como você e eu, não se deixou moldar por aquela mentira, mas se deixou moldar pelas verdades do Deus de Israel e se tornou parte desse povo. E eu quero então desafiar vocês nessa noite a primeiro entenderem que sempre Deus terá um escape para nós. Deus nunca nos deixa na mão. Deus nunca nos deixa apenas com a opção de pecar. Eu e você podemos escolher aquilo que é certo e não pecar. Uma segunda implicação é: nós precisamos dizer a verdade, mesmo aquelas verdades que às vezes podem parecer insignificantes. Talvez você está diante de uma pessoa no leito de morte, pessoa que está sofrendo, está angustiada, e o médico diz para você: olha, fulano ali não tem mais esperança. 24 horas de vida, 48, vai morrer. E a pessoa pergunta para você: o que os médicos disseram? Está tudo bem comigo? Mentir não é justificável nessa situação. Você não precisa mentir.
Você pode encorajar essa pessoa à confiança em Deus. Você pode falar para essa pessoa, vamos orar, vamos colocar a situação diante de Deus. Eu não sei como vai ser o amanhã, eu não tenho como garantir o amanhã, mas Deus conhece, vamos orar para que Deus intervenha, para que Ele faça algo. Você não precisa mentir. Por fim, há aquelas situações em que nós às vezes lidamos em que nem sempre somos plenamente honestos conosco mesmos. Nós temos que estar atentos para sermos sinceros e falar, realmente eu errei nisso, e reconhecer. Pensa numa situação em que a esposa, eu já me peguei em situações assim, né? A esposa pede para o marido fazer alguma coisa. Não esquece de fazer aquilo. E o marido está fazendo algumas coisas, resolvendo algumas questões que são necessárias, e ao mesmo tempo, sei lá, está assistindo o vídeo lá de análise política no YouTube, ou sei lá, assistindo um jornal, ou vendo algum vídeo de teologia e tal, e gasta um tempinho com aquilo. E acaba se esquecendo de fazer aquilo que a esposa falou. E a esposa fala, mas você esqueceu, não, veja bem, é que eu estava fazendo outras coisas, mas você não está fazendo só aquilo, você também fez outras coisas que você poderia, nesse tempo que você fez outras coisas que não eram urgentes e necessárias, resolver o problema que ela pediu. Então muitas vezes, eu e você, e eu reconheço aqui, gente, é uma luta para mim, acho que para todos nós, sermos plenamente honestos conosco mesmo, especialmente quando nós somos confrontados por alguém em vários aspectos da nossa vida. E Deus está nos chamando hoje para sermos honestos. Quando a minha esposa chegar e falar, poxa, mas você podia ter feito isso, você estava assistindo lá o vídeo de teologia lá e você podia, realmente amor, você tem razão, eu poderia, me perdoa, eu vou procurar mudar da próxima vez. Às vezes a gente não percebe pequenas mentirinhas que nós precisamos lidar no nosso dia a dia para cultivarmos um coração honesto e íntegro. Nem o bem maior, nem o mal menor. Integridade, apesar dos riscos. Vamos orar? Querido Deus, como é bom saber que o Senhor é o Deus fiel, é o Deus verdadeiro, é o Deus que não pode mentir. Nos ajuda, Pai, a espelharmos a Tua verdade, a Tua honestidade, a Tua integridade, Pai, na maneira como nós nos relacionamos com os outros seres humanos. Nós não queremos que pequenas escolhas, sejam elas de mentira, sejam elas de talvez fazer algo que possa prejudicar os outros e o prejuízo ser menor do que outros prejuízos maiores, mas ainda assim é um prejuízo, que nós não optemos pelo pecado, Pai, mas que confiemos na Tua graça e no Teu poder para escolher o caminho que Tu queres de nós. Nem o bem maior, nem o mal menor, mas a integridade, fazer exatamente aquilo que Tu queres, apesar dos riscos que podemos correr. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Pai.